Mais ou menos um pouco mais de um mês atrás, eu fiz uma promessa de fazer R$ 3.000 em 30 dias. E hoje, um pouco mais de um mês depois, depois de ter perdido o cachorro, depois de ter descobrido o problema na coluna, depois de ter quebrado o pé, depois de cair de moto, depois de ter referido uma caralhada de não, perdão pelo palavrão, depois de ter perdido as esperanças, eu consegui não só atingir a minha meta, como eu consegui a dela. Eu não estava satisfeito com o contrato que eu tinha, então eu resolvi por não renovar. Só que eu não tinha nenhuma outra fonte de renda, aquela era a minha única fonte de renda. E eu tinha dívida ainda por cima. Então, eu voltei para o Brasil zerado, sem nada, sem emprego nenhum, sem fonte de ganhar dinheiro algum, e mais determinado a recomeçar tudo na minha vida. Então, o meu Instagram antigo eu parei de postar coisa nele, fiz um Instagram novo. O primeiro vídeo que eu fiz nesse Instagram novo bateu 20 mil visualizações. Foi, pô, sinistro pra mim, eu nunca tinha conseguido chegar num número desse. Também é pouco pra muita gente, mas pra mim também foi muito. Mas eu fiquei iludido, eu achei que ia continuar essa crescente. A gente sabe que não é assim que funciona a rede social, mas eu acabei parando de gravar os vídeos no Instagram por conta das coisas que foram acontecendo depois, mas eu vou chegar lá. Durante esse tempo, depois que eu cheguei, eu estava muito determinado a recomeçar tudo e com uma confiança muito estranha, sabe? Mesmo sem nada, mesmo endividado, mesmo com um monte de coisa, eu não estava desesperado. Eu estava de boa, mesmo acumulando dívida, mesmo sem muita perspectiva de quando eu ia conseguir ganhar um dinheiro legal. Mas eu estava tranquilo, estava de boa, estava calmo para pensar nas coisas. E eu montei um plano. Eu resolvi bater de porta em porta em estabelecimento vários estabelecimentos aqui da minha cidade. Muitos eu fui bem recebido, outros não. Alguns falaram comigo. Tive algumas reuniões legais também, mas não estava no momento da pessoa. A gente acabou não fechando, talvez por falta de habilidade minha, quem sabe. Tive muitos infelizes também. Por fim das contas, eu acabei não fechando nenhum contrato nesse tempo. E, pô, eu fiquei meio nhé. E depois de um tempo eu comecei a sentir uma dor na minha perna direita, meio que um choque, e eu descobri que eu tenho hérnia de disco e ela irradia pro meu nervo ciático. Quem tem hérnia de disco sabe que é meio bosta, né? Pra dizer o mínimo. E é doença de velho, tá? Eu sou novo, eu tenho 20 anos, mas eu, eu tenho um problema de velho. E isso já me limitou muito na minha locomoção, mas eu não deixei de fazer as coisas por conta disso, ainda estava gravando vídeo pro Instagram. Mas pouco tempo depois, no meu aniversário, no dia que Deus me colocou na Terra, eu fui sair para andar de moto com um amigo meu depois da festa e quis mostrar para ele como é que a moto era forte. E aí eu subi um morro a milhão, escorreguei na areinha, quem anda de moto sabe que a areia é o terror dos motociclistas. E aí a moto pegou, derrapou, a gente saiu arrastando no meio-fio e a moto caiu em cima do meu pé. Meu amigo ficou tranquilo, não machucou nem nada, ele caiu em cima de mim, então eu amorteci a queda dele. Mas o meu pé quebrou e eu acumulei esse problema na coluna, mais um pé quebrado. E aí eu já não conseguia mais gravar vídeo porque eu não podia ficar sentado por conta da coluna. Não podia ficar em pé por conta do pé que estava quebrado. Tava andando de muleta. Fiquei mais ou menos uns 15, 16 dias ali com bota ortopédica. Então, foram coisas que foram acontecendo, mas cada uma me deu um aprendizado diferente. E desse momento, por exemplo, de que eu quebrei o pé, eu aprendi a importância de ser humilde e aceitar a ajuda das pessoas. Porque eu era uma pessoa que, até hoje eu sou um pouco, tá? Uma pessoa que não gosta de receber muita ajuda. Eu fico meio com o ego ferido. Então, no momento que eu não tinha muita autonomia para fazer as coisas e eu ficava dependendo da ajuda das pessoas, a gente viu como tem valor isso. Porque eu precisava de ajuda para tomar banho, eu precisava de ajuda para vir para a faculdade, então, precisava de ajuda para me vestir. Então, foi uma coisa que eu nunca tinha passado, porque eu nunca quebrei nenhum membro, nunca tinha quebrado nada, graças a Deus, mas aí tive que ter essa pancada aí. E é muito engraçado como as coisas acontecem na vida da gente, porque tava falando um pouco sobre isso de que as coisas ruins que acontecem no seu caminho têm um resultado final, elas têm um motivo para ter acontecido, né? Nada acontece à toa. E assim foi também nesse processo, porque foi um processo que começou muito mal, né? Tipo assim, depois que eu voltei de uma experiência muito boa, e eu fui para uma experiência ruim,
que era não ter dinheiro. Depois eu fui pra uma experiência pior ainda, que era não ter dinheiro e não ter saúde. E fiquei um tempo nessa pindaíba, cara. Não foi rápido não. Tipo assim, é um mês, mas foi um mês muito longo, tá? Eu tô contando isso pra você, mas parece que passaram, tipo, 3 meses. E aí, mano, eu fiquei muito tempo, pô, deitado, tinha que ficar muito tempo deitado, não podia ficar em pé andando, não tinha muito o que eu fazer. Então eu tentei dar um jeito de resolver o meu problema, do jeito que eu tinha como. Então, pô, comecei a caçar vaga de todo tipo quanto é tipo de coisa, todo quanto é tipo de serviço. Eu, antes de eu ter quebrado o pé, eu estava, eu ainda tô, tá? Mas eu estava limpando o quintal da minha tia para poder ganhar alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais do dinheiro, de limpar o quintal da minha tia. Então eu limpo, mas eu dou o dinheiro para minha namorada. Mas nesse momento eu comecei a dar de maluco, apliquei pra um monte de coisa. E tipo assim, às vezes você pode achar que alguma coisa que você faz não tem importância nenhuma. Que nem os vídeos que eu fiz, depois que eu voltei da viagem, eles não tiveram tanta repercussão quanto o primeiro. Mas eu dei a minha vida pra editar eles e eles ficarem o melhor possível. E eu só consegui fechar o meu primeiro contrato por conta desses vídeos. Mesmo que os vídeos não tivessem, que alguns dos vídeos que eu mostrei não tivessem nem batido 3.000 visualizações. Mas eu só fechei por conta dele. Então, se eu não tivesse feito, já pensou? Eu não teria fechado o contrato. E eu consegui fechar o primeiro contrato depois de algumas idas e vindas. E só nesse primeiro contrato, como CNPJ, eu consegui já bater a minha meta. E não só bater a minha meta, como também agregar na vida de um parceiro muito próximo meu, que eu consegui trazer para trabalhar junto comigo. E, pô, para mim é muito gratificante, um cara que sempre teve, tentando comigo formas de conseguir algum retorno financeiro, sempre teve comigo numas empreitadas muito doidas, a gente já teve marca de roupa, já teve, já tentou fazer vídeo, já tentou fazer um monte de coisa junto. E aí hoje eu tenho o prazer de poder trabalhar junto com ele e sermos dignamente remunerados. Então eu fico muito feliz de ter aberto essa porta. Claro que não foi eu que abri a porta, estava na vida dele. Eu só fui o meio que Deus usou para poder trazer ele para esse lugar. E além desse contrato CNPJ, quem assistiu meu último vídeo sabe, eu também passei num processo seletivo e entrei para uma vaga de CLT. Então eu não trabalho só com o CNPJ, eu também sou CLT. Então ficou puxado a minha vida. Eu acordo 5h30 da manhã, mais ou menos, e aí fico o dia inteiro no trabalho, depois eu saio, venho pra faculdade, edito um pouco mais de vídeo, até a tarde um pouco, depois durmo de novo e assim recomeça. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz e sou muito grato por essas coisas terem acontecido na minha vida e eu sei que eu vou aprender muito com elas. É, para muita gente pode ser uma escravidão absurda o CLT, para muita gente pode achar loucura querer fazer as coisas por autônomo, pelo CNPJ, mas eu estou muito feliz e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com essas duas experiências e elas vão somar muito para alguma coisa lá na frente que eu não consigo visualizar, tá? E eu deixo isso de aprendizado para você também. Muitas das coisas que eu acabei fazendo esse tempo, que somaram para esse resultado final, eu ouvi que não, muitas pessoas falando que não tinha necessidade de eu fazer, era mais fácil eu arrumar um caminho mais seguro, uma coisa mais fácil de fazer, que talvez aquilo que eu estivesse fazendo não me daria o retorno que eu estava procurando. Mas no final das contas foi melhor do que eu imaginava. Então, se você tem um objetivo, segue firme nele, segue firme com fé nele. Eu não sei qual a sua fé que está assistindo, eu sou cristão, então eu pedi muito a Deus, ele me, acabou me preparando para chegar aqui, nesse ponto, que para mim está sendo fenomenal. E eu te deixo um recado aqui, cara, e uma coisa muito importante. Meu pai sempre fala uma coisa, que é cuidado com aquilo que você pede, porque aquilo pode acabar virando realidade. E eu quero falar sobre isso também, porque a gente pede muitas coisas, mas será que a gente está preparado para receber elas? Muitas das coisas que eu pedia, eu não estava preparado para receber. Eu precisei passar por um monte de infelizes para estar preparado para aquilo. Chegou na hora certa. Se chegasse antes, talvez eu não teria maturidade para resolver, para administrar, para gerir e desenrolar aquilo. Então,
Cuidado com as coisas que você pede, tanto as boas quanto as ruins que você pede para os outros também. Eu indico não pedir, mas se você pede, mais cuidado ainda. Cuidado com as coisas boas que você pede também, porque se elas virarem realidade, você vai estar pronto. Se você está pedindo alguma coisa hoje, já se prepara para aquilo que você vai receber, porque uma hora chega, cara. Eu tenho isso é uma convicção que eu tenho. Eu sei que, pô, tem muita gente que tem a vida muito complicada, bem mais complicada do que a minha. A minha não é a melhor de todas também, mas eu sei que tem gente que passa apertado. Mas eu sei também que a hora de todo mundo, brilhar chega. Mas tem pessoas que aproveitam e tem pessoas que não, sabe. Tem pessoas que estão prontas quando o cavalo montado passa na frente delas, e aí elas pulam em cima dele e vão embora. Tem gente que não se liga, acha que o cavalo passou ali, porque ele perdeu do dono. Então é esse papo que eu deixo pra você, um papo meio de maluco, mas é legal, cara. Uma coisa que eu converso com a rapaziada e eu sempre dou essa sempre falo isso. Cuidado com as coisas que você pede, porque elas podem se tornar realidade. Bom, enfim, o que eu trago dessa história pra você é que as coisas não caíram de mão beijada pra mim. Eu também não tô na melhor situação do mundo, mas eu tô numa situação muito melhor do que a que eu estava no começo do ano. Então, pra mim isso já é uma baita vitória. E, pô, enxergue as vitórias da sua vida a partir da sua perspectiva, tá? Não fique se comparando com as outras pessoas não. Às vezes a gente fica nessa de, pô, fulano tá bem melhor, pô, como é que fulano tá? Não cai nessa besteira não, cara. Segue o seu caminho e as coisas vão funcionar. Trabalhe para isso e se esforce também para melhorar como pessoa, não só como profissional. Porque no fim do dia as pessoas acabam contratando pessoas, profissionais que são pessoas, né, não robôs, senão eles assinariam algum serviço de IA. Então, o que tá acontecendo, né. É isso, meu mano, cuida da sua saúde para não ficar com problemas igual eu, cuida do seu emocional, se mantém com pessoas importantes para você, pessoas que agregam na sua vida. Não se rodeia de pessoas negativas, não se rodeia de pessoas que gastam energia com coisas que não dão retorno. É isso, eu acho que se você seguir nessa linha aí, tem tudo pra dar certo. Não sou o mais aconselhado pra te dar essa dica, não fiz esse vídeo pra ensinar nada pra ninguém, mas se você puder aprender alguma coisa com isso, tá aí. E cuidado com o olhar que você direciona para as pessoas nos momentos ruins, tá? Eu digo isso porque quando eu estava nos momentos meio merda, nesse meio de mês, tipo assim, pô, eu invejei muita gente, cara. Eu invejei muita gente. Porra, caraca, como é que esse cara consegue, velho? Pô, esse cara, porra, caraca, o que esse cara arruma, cara? O que esse cara faz de tão diferente que ele consegue as paradas e eu não consigo, meu Deus? E muitas pessoas que eu fiquei de olho grande foram pessoas que me abriram portas. Então, meu parceiro também pô, meu pai é cheio das histórias, né, mas ele também conta uma história de, um cara que ele olhava muito com olho grande pro carro do vizinho dele, que o vizinho dele comprou um carro novo, ele falava mal do vizinho dele direto, olhava pro carro do vizinho dele, falava que o vizinho dele estava se achando e tudo mais. Um dia a mulher desse cara passou mal, ninguém tinha carro, quem levou a mulher desse cara no hospital foi o vizinho. Então, uma surra de não sei a palavra certa, mas ele teve que repensar aí as atitudes dele. Então, assim como eu tive que pensar muitas das minhas atitudes nesse tempo. Eu deixo essa reflexão aí pra você, se autoavalie, faz bem e, pô, que Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe e multiplique na sua vida. Se você tá num momento ruim, se agarra a ele. Se você tá num momento bom, se agarra mais a ele, porque é a glória dele que você tá aí. Os momentos ruins também são glória de Deus, e eu creio nisso. Então,